aos Efésios, capítulo 3, faremos a leitura do verso 1 ao 13. Efésios 3, de 1 a 13. Assim diz a palavra de Deus: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te pedimos nesta hora a iluminação do teu Espírito. Nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por tudo aquilo que foi feito até aqui neste culto. Todos os louvores, todas as orações, toda a dedicação do teu povo ao Senhor. Que tu recebas isso, ó Deus, na tua presença como um aroma suave, como incenso, mediado pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, diante da tua palavra estamos. Reconhecemos, Senhor Deus, que somos incapazes de entender. Lemos aqui, ó Deus, o apóstolo Paulo falando sobre um mistério. Isso já nos assusta, isso já nos mostra que há algo de muito grandioso, profundo e difícil naquilo que está diante de nós. Mas te pedimos que o teu Espírito, que já revelou esse mistério, agora também o esclareça para cada um de nós, para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma dúvida recorrente dos cristãos, dos crentes, em toda a história, é qual a relação entre Israel e igreja, né? Isso continua na moda, exatamente porque nós estamos, mais uma vez, vivendo um conflito lá no Oriente Médio, né? Guerras, toda hora explode alguma guerra lá, toda hora tem uma invasão, tem um atentado. É verdade que aquela região é um barril de pólvora há muito tempo. Mas os cristãos olham para a nação de Israel e têm dúvidas muitas vezes. Qual é o papel da nação de Israel no plano de Deus, agora e daqui para frente? Qual a relação da igreja com aquela nação lá? Sendo a igreja essa que está em todas as partes do mundo, né, em todos os países, em todos os lugares, qual a relação, afinal de contas?
Vejam que eu não escolhi pregar nessa passagem hoje, porque estamos no meio desta guerra, desse conflito. Eu estou expondo a carta de Paulo aos Efésios, desde o capítulo 1. Mas chegou o momento, de tratarmos desse assunto, porque aqui no final do capítulo 2, como eu mostrei hoje pela manhã, e também aqui no início do capítulo 3, Paulo traz esse assunto para a mesa, Ele traz aqui essas explicações. E cabe a nós entendê-las, interpretá-las e crer nestas coisas. Alguns podem achar que não é um assunto tão importante. Para que ficar falando de Israel, de igreja, Não tem coisas mais importantes para falar? Sempre há muitas coisas importantes para falar, mas o fato é que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para escrever tudo isso daqui, Então tem que ter algum valor, tem que ter alguma serventia, tem que ter algum papel. A gente não pode simplesmente dizer, essa parte da Bíblia não me importa, não me interessa. Se está aqui, é porque é sim muito importante, e porque sim nós devemos compreender, porque sim há lições importantes para a nossa vida. E vejam que esse assunto, qual assunto? Da relação entre Israel e a igreja, ou seja, mais Paulo está falando da relação da igreja para com o povo de Israel, é o assunto que o apóstolo Paulo diz ser o assunto principal dele, Paulo. É o que Paulo chama de a sua contribuição original para a revelação dos propósitos de Deus. Paulo raramente nos seus escritos reivindica essa exclusividade para algum assunto. Quando está falando sobre os assuntos da salvação, os assuntos de Cristo ser o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, Paulo nunca diz, olha irmãos, isso aqui que eu estou falando, só eu descobri. Só por minha causa. E descobri, entenda, não é que ele foi lá e fez uma pesquisa, não, recebeu a revelação de Deus. Em geral, ele se contenta em dizer que ele está ensinando algo que não é diferente, inusitado dos demais apóstolos, que também ensinaram coisas semelhantes. Mas quando ele fala da relação da igreja com o povo da antiga aliança, nesse ponto, e quando eu estou dizendo igreja, é a igreja dos gentios, dos estrangeiros, que somos nós. Nesse ponto Paulo diz, isso aqui é a minha contribuição original. E não está reivindicando nenhum mérito para ele mesmo, para isso, dizendo, por isso que eu sou tão importante. Não, só está dizendo, olha, essa é a minha missão. Eu fui chamado para isso. Eu fui escolhido para isso. E isso, essa revelação, que esclarece qual é a relação da igreja com o povo da velha aliança, foi uma revelação que Deus me deu. Vejam, ele começa falando assim no verso 1. Por esta causa, que causa? Que ele acabou de mencionar no capítulo 2, ele disse que o Senhor desejou que o evangelho da paz fosse pregado igualmente para judeus e gentios, sem distinção. Ele disse, por causa disso, o que eu estou fazendo? Eu estou pregando, já faz tempo que eu estou para lá e para cá, pregando para todo mundo, judeu e gentil. Aliás, o apóstolo Paulo sempre chegou naquelas cidades por onde ele passou, nas suas 3 viagens missionárias, e todo lugar que ele chegava, você sempre o vê procurando primeiro o ajuntamento dos judeus. Ele chega primeiro e vai procurar os da sua terra, os da sua etnia. E vai lá falar para eles. Se eles aceitam, amém. Se eles rejeitam, fazer o quê? Em seguida, Paulo vai para os gentios. E o fato é que os gentios receberam muito mais do que os judeus esta pregação do evangelho. Mesmo na última vez, você termina o livro de Atos, capítulo 28, o apóstolo Paulo foi para Roma. Não porque ele quis, pegou um avião, pegou um navio, pegou um jumento e foi para Roma. Ele foi preso para lá. Porque ele estava lá em Jerusalém pregando para os judeus. Eles o rejeitaram, eles o prenderam, eles o ameaçaram de morte. E então ele disse, apelo para César.
E como cidadão romano, ele tinha o direito, então, de ser julgado lá em Roma. Então ele foi trasladado, né, de Roma, de Jerusalém, no caso Cesareia, onde ele estava, mas é a Judéia, perto da Judéia, para Roma. E quando chega em Roma, ele tinha tudo para dizer: esses judeus eu não quero mais saber deles. Que nada. A primeira coisa que ele faz em Roma é chamar os judeus de Roma para falar, para poder dizer: ó, sabe por que eu estou aqui? Estou aqui por isso, por isso, por isso e por isso. E a rotina é a mesma. Alguns dizem: faz sentido isso que ele está falando. Mas a maioria diz: esse cara deve ser um doido. Está rompendo com as tradições do nosso povo. E vão embora. E Paulo continua pregando por 2 anos para judeus e gentios indistintamente. Veja, ele fala: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Essa é uma das chamadas epístolas da prisão. Algumas epístolas que Paulo escreveu têm esse título: Epístolas da prisão. Por quê? Ou Epístolas do cativeiro. Por quê? Porque Paulo estava preso enquanto escrevia estas cartas. E a razão das prisões de Paulo, inclusive desta aqui que estava acontecendo nesse momento, ele diz, é porque ele estava cumprindo a missão de ser o pregador do evangelho aos gentios. E por isso Paulo diz o seguinte para os efésios: vejam, não fiquem assustados por isso, não fiquem tristes por isso, não desfaleçam porque eu estou preso, porque eu só estou cumprindo a minha missão. Faz parte da minha missão, que é pregar o evangelho para vocês estrangeiros, passar por essas coisas. Por que Paulo tinha por que ele tinha essa convicção, irmãos? Porque na primeira vez que Jesus mencionou qual era a tarefa que Jesus, tinha para Paulo, ele não mencionou isso para Paulo diretamente. Ele mencionou para o cara que foi lá batizar Paulo. E ele disse o que para aquele homem que não queria ir lá batizar Paulo em Damasco, porque ele sabia que Paulo era um perseguidor da igreja. E, obviamente, temia pela sua própria integridade física. Mas Cristo disse para aquele homem: vai lá batizar esse cara. Porque ele é para mim um instrumento escolhido. E Cristo está falando isso, e eu mostrarei para ele, eu lhe mostrarei o quanto importa ganhar o mundo. Não. Ser o maior pregador de todos os tempos, que ele foi? Não. Ser o maior teólogo de todos os tempos, que ele foi também? Não. Mas não foi por isso. O quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi chamado, esse é o seu ministério número 1. Todo pastor, todo obreiro tem a sua primeira qualidade, a sua primeira habilidade. O que eu faço de melhor é isso. O que eu faço de melhor é aconselhamento. O que eu faço de melhor é pregar a palavra. O que eu faço de melhor é dar um estudo bíblico. O que eu faço de melhor é liderar a igreja, alguma coisa assim. Paulo diz, o que eu faço de melhor é sofrer. É sofrer por Cristo. Porque esse é o meu chamado primordial. Através do meu sofrimento por Cristo, eu estou aqui para alcançar os gentios. Por isso ele fala, é por isso que eu estou preso. Por esta causa. Eu Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido, vocês aí, gentios de Éfeso, a respeito da dispensação da graça de Deus confiada a mim para vocês. Vocês já ouviram? Vocês já sabem o que é que Deus, na sua economia, na sua administração, esse é o termo aqui, dispensação, né? A palavra grega é de onde vem economia. Na economia da graça, na economia dos favores divinos para os homens, Deus repartiu,
funções, dons, para uns e para outros, e a minha parte, o que coube a mim, Paulo fala, foi algo para vocês gentios. Vocês já ouviram falar isso? Então, agora Paulo explica como é que isso aconteceu. Verso 3, pois, segundo uma revelação, então veja, não foi através de estudos, não é que, e Paulo era um grande estudioso, um grande conhecedor da lei, dos costumes judaicos, dos textos canônicos e não canônicos, conhecia até os filósofos, poetas, ele citou alguns deles nos seus escritos, mas Paulo não chegou a isso aqui que ele está dizendo que entendeu, através de se sentar no seu escritório lá e ficar meditando, olha, isso significa isso, olha, aquilo significa aquilo. Não foi uma meditação, não foi por arrazoados da sua mente. Ele disse, foi por um apocalipse. É a palavra grega que aparece aqui, revelação, né? Um apocalipse. Não aquele apocalipse, no sentido do último livro da Bíblia, mas o que a palavra apocalipse significa, né? Apo, tirar, calipse, véu, tirar o véu, revelar, revelação. Então, através de uma revelação de Deus, direta de Deus, eu pude entender isso. Me foi dado conhecer o mistério. Muitos se perguntam quando isso aconteceu. Em que momento? Porque se você, por exemplo, lê o livro de Atos, não está escrito lá o dia, a hora, o momento em que Paulo disse, ou Lucas conta, né, falando, então Paulo foi até lá no monte, então Paulo foi até não sei aonde, e aí Deus falou com ele, e aí Deus disse, é isso, é aquilo. Não temos esse relato de qual foi o dia, qual foi a hora. Mas é provável, é bem provável, que isso tenha acontecido bem lá no começo, logo depois da conversão de Paulo, quando ele ainda, como diz, né, ele causava muito estranhamento, porque ele estava por ali falando de Cristo, falando, né, de Jesus, e as pessoas diziam, esse cara vira casacas, né? Ele era um perseguidor e agora está a favor, então estranhavam isso. Mas, antes de Paulo ser oficialmente reconhecido, até como apóstolo, demorou um tempinho, demorou pelo menos 3 anos. E nesses 3 anos iniciais do ministério de Paulo, ao que tudo indica, ele ficou lá na Arábia. Não é a Arábia Saudita, tá? Não confunda. É o deserto da Arábia, ao sul de Judá e Jerusalém, lá perto de onde Moisés recebeu as 2 tábuas da lei, no Monte Sinai. Ali é a Arábia, o deserto da Arábia. Ele disse que ficou 3 anos lá. Ele sugere isso, dá a entender. Fiquei 3 anos lá, mas quando você faz as contas, ele diz, fiquei assim, depois 3 anos depois eu fiz isso, depois 14 anos depois eu fiz aquilo. Se você faz aí uma conta, uma cronologia, realmente parece que ele ficou 3 anos lá naquele lugar, sozinho. E provavelmente recebeu várias visitas de Cristo. O Cristo ressuscitado. Que abriu uma exceção, porque ele disse que só seria visto outra vez quando voltasse dos céus, na segunda vinda, mas porque estava aqui, dando um discipulado intensivo para o apóstolo Paulo, ele deve ter aparecido algumas vezes para Paulo, lá no deserto da Arábia, quando falou com Paulo pessoalmente, diretamente, e quando explicou para Paulo o que era o evangelho para os gentios, essa parte dos gentios. Porque Paulo disse isso aqui, olha, eu recebi isso diretamente por uma revelação. E quando questionavam Paulo especificamente por que é que ele se dizia um apóstolo, sendo que ele não tinha visto Jesus, né? Aliás, Paulo só entra em cena depois da morte de Cristo. E já como um perseguidor da igreja, já como alguém que está perseguindo os cristãos. Então, o pessoal do contra falava assim, que apóstolo que nada. Esse homem nunca passou perto de Jesus, nunca passou perto dos demais apóstolos, não sabe nem quem ele é. Esse cara é um falastrão, é um falsário, ele surgiu do nada e agora quer ser um apóstolo.
E todos nós sabemos que para alguém ser um apóstolo tem que ter visto Cristo. Tem que ter visto Cristo. Aí Paulo diz, mas eu vi. Se esse é o critério, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Ele fala aos coríntios isso. Não sou apóstolo? Acham que eu não sou apóstolo? Acham que eu não vi Jesus? Certamente ele viu. Numa aparição extraordinária. Como ele mesmo diz, né? Eu fui o último. Ele apareceu para um monte de gente aí, na sequência. Mas eu fui o último. Eu sou o menor de todos. O menor de todos. Mas eu vi Jesus. Então, Jesus mesmo, Jesus pessoalmente, ressuscitado, apareceu para Paulo. E explicou para ele o que ele chama aqui de o mistério do Evangelho. Esse mistério, ele diz aqui, agora no verso 3, conforme escrevi há pouco resumidamente. É o que falamos pela manhã, é o texto do capítulo 2. Ali está o mistério. Mas agora ele vai recapitulá-lo, então nós vamos poder ver mais alguns aspectos desse mistério. Ele falou, acabei de escrever, tá? É isso que eu acabei de escrever aqui no capítulo 2. Esse é o meu... Quando vocês leem isso aqui, vocês podem, então, conferir qual é o meu entendimento, qual é o meu discernimento do mistério de Cristo. Mas esse mistério, ele fala aqui, no verso 5, o qual, em outras gerações, no passado, está falando do tempo anterior aos dias de Paulo, os séculos anteriores, antes de Cristo, inclusive o tempo lá de Moisés, dos profetas, eles tiveram sim vislumbres de Cristo, mas não foi revelado a eles totalmente o que Cristo faria. E Paulo diz, isso foi dado para mim. Eu sou o portador disso. Eu sou aquele que recebeu a revelação disto, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Mas Paulo é o portador, é ele quem traz essa revelação aos apóstolos e profetas. Esses profetas aqui não são os profetas da velha aliança, são os profetas da nova aliança, são os profetas do Novo Testamento, que frequentemente são citados nas cartas paulinas como aquele segundo grupo de autoridade, logo depois dos apóstolos. Paulo sempre fala, primeiramente, apóstolos, segundo lugar, profeta, terceiro lugar, pastores e mestres. Esses profetas, como Ágabo, como Silas, eles também recebiam revelação de Deus. Só que não recebiam inspiração. Sabe qual a diferença? Porque que uns recebiam, esses são os apóstolos, eles recebiam revelação e inspiração. Os profetas, só revelação, mas não inspiração. Qual a diferença? Revelação é o ato em si pelo qual Deus fala, se comunica, se revela, diz alguma coisa para o seu povo. Inspiração é o registro infalível desta revelação. Deus não quis estender isso aos profetas do Novo Testamento, ficou só com os apóstolos. E sabe por quê? Porque eu posso afirmar isso? Porque nenhum dos 27 livros do Novo Testamento foi registrado por algum dos profetas do Novo Testamento. Nenhum deles. Todos os 27 livros do Novo Testamento foram registrados ou diretamente por um apóstolo, ou sob a supervisão de algum apóstolo. Que significa que, em última instância, é o apóstolo a autoridade por trás de cada um dos textos, de cada um dos livros, dos 27 livros do Novo Testamento. E Paulo é aquele que foi, então, o escolhido por Deus para trazer esta revelação, este mistério. E qual é esse mistério? Verso 6. A saber,
Então ele vai explicar que os gentios, lembra que eu falei pela manhã? Paulo disse aqui, vocês têm que se lembrar, vocês gentios, quem vocês eram? Esse apelido que vocês receberam dos judeus, o que significa isso, né? Os gentios. Os gentios significa as gentes, as gentaradas, as gentalhas. Gente sem valor, gente sem importância. Então, vocês são eles, os gentios. Mas o mistério revelado é que os gentios são. Agora vem 3 termos, 3 expressões que são muito bonitas. Inclusive na língua grega elas quase rimam, as 3 expressões. Toda tradução você perde um pouco isso. Mas ainda assim dá para pegar um pouquinho. Veja, primeira expressão. O que vocês são, gentios? Vocês são co-herdeiros. A segunda expressão aqui é membros do mesmo corpo. Na língua grega é co-corpo. Co-herdeiros, co-corpo. E acrescenta ainda co-participantes. Co-herdeiros, co-corporativo, podemos colocar talvez, e co-participantes. Então, as 3 palavras básicas são herdeiro, corpo, participante. Quem eram aqueles para quem essas 3 palavras originalmente foram endereçadas? O povo de Deus do Antigo Testamento. O povo de Deus do Antigo Testamento, que em boa parte desse Antigo Testamento ficou conhecido como Israel. Embora esse nome Israel, em algum momento se torna só um símbolo. Porque depois do retorno do exílio babilônico, só sobrou Judá. E Judá era uma das tribos de Israel. Se a gente fizesse uma comparação meio grosseira, nós diríamos que Israel era o país, como se fosse o Brasil. E Judá era o principal estado desse país, a principal província, a principal tribo deste país, que no caso do Brasil seria mesmo São Paulo, né? É o estado mais populoso, também Judá era o estado mais populoso. Era a tribo mais rica, também é o mesmo caso aqui. Então a comparação até cabe. Brasil, São Paulo. Israel, Judá. Acabou o Brasil, ficou só São Paulo. Acabou Israel, ficou só Judá. Mas continuou sendo chamado de Israel. Israel. Porque se tornou apenas um símbolo do significado do povo de Deus. O grande povo de Deus. A esse povo da velha aliança, que eu disse, não é a nação de Israel em si mesma. A nação dela, a nação organizada ali, com seu parlamento, né? Nunca foi isso, nem mesmo quando teve seus reis, seus profetas e seus juízes, nem mesmo. Porque se fosse, significava que sempre na história, todos os judeus ou israelitas seriam salvos. E simplesmente não foram. A prova disso, Paulo nos dá em Romanos 9, quando ele fala repetidamente. Não é só porque alguém é descendente de Abraão, ou de Judá, né, ou de Israel, que é filho de Deus. Não é. Para ser, tem que ser escolhido. Para ser, tem que ser eleito. E Paulo já nos disse aqui em Efésios que a maior das bênçãos é a eleição. Essa carta está falando sobre todas as bênçãos. E a primeira e maior de todas é o Deus Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo. Assim como Ele escolheu nós, crentes dentre os gentios, lá antes da fundação do mundo, para sermos salvos, também Ele escolheu cada israelita ou judeu salvo ao longo de toda a história. Por isso é um grupo fechado. Não é toda a nação. Olha,
aqueles que insistem na ideia de que todo Israel tem que ser salvo, como se fosse a nação inteira de Israel, isso é uma coisa totalmente imprópria. Nunca foi assim. É o mesmo que eu posso falar, pessoal, toda a igreja vai ser salva no fim? Você diz, ora, se com isso você quer dizer todos os crentes verdadeiros, que portanto são a igreja verdadeira, sim. Mas se você com isso quer dizer que é todo aquele que está dentro de uma igreja, em qualquer lugar deste mundo que tem uma placa de igreja cristã, não. E é exatamente isso, não. Quando fala toda a igreja, eu posso falar isso, toda a igreja será salva. Ok, o que eu quero dizer com isso? Que todos os verdadeiros cristãos que estão dentro de qualquer igreja ou até fora. Porque Deus pode salvar pessoas, crentes avulsos aí pelo mundo afora, onde não tem igreja. Mas não quer dizer que Ele vai salvar todas as denominações cristãs. Só porque alguém está dentro de uma denominação cristã, está salvo. Isso é bobagem, é tolice. E do mesmo modo eu não posso falar, todo Israel será salvo, toda a nação. Nunca foi, não é, nem nunca será. Todos os eleitos de Israel, dos judeus ou dos gentios, esses é que serão salvos. E o fato é que desde a cruz, desde a ressurreição, desde a ascensão de Cristo aos céus, algo misterioso e maravilhoso aconteceu, e é isso que Paulo está falando aqui, esse mistério. E qual é esse mistério? É que Deus disse, eu quero colocar judeus e gentios sentadinhos, lado a lado, dentro da mesma casa. Sem mais privilégios e distinções. E falou isso para Paulo. Ô Paulo, você é o cara que eu estou explicando isso. Vá explicar isso para o mundo. Vocês lembram por que Paulo ficou tão bravo? Está lá em Gálatas 2. Em Antioquia. Lembra da situação? Com Pedro. Gente, olha só, os dois principais apóstolos quebraram o pau. Brigaram. Na verdade, Pedro não brigou. Foi Paulo que brigou. Paulo brigou com Pedro. Publicamente. Aparentemente Pedro não retrucou. Ainda bem, né? Senão a confusão ia ser terrível. Por que Paulo brigou com Pedro em Antioquia? Porque eles estavam reunidos em Antioquia, dentro da igreja, almoçando. Igual a gente faz os almoços aí, um domingo por mês. Todos os crentes juntinhos lá comendo, comunhão cristã, coisa boa. Aí, Pedro estava lá, Paulo também, Barnabé também, só gente importante. E judeus e gentios também, todo mundo juntinho, sentados nas mesmas mesas, comendo as mesmas comidas. Parece que não tinha dieta especial aqui não. Quando o pessoal me convida para comer, sabe que eu não como frango, né? Aí sempre fazem um bifinho ali especial, né? Eu fico até constrangido por isso, mas não tinha bifinho especial para os judeus, porque eles só comiam umas carnes e os gentios só as outras. Não. Como tem que ser? Co-herdeiro, membro do mesmo corpo, coparticipante, juntinho. Assim estava lá em Antioquia. Mas aí, chegou um pessoal de Jerusalém que ainda não tinha esse entendimento. E que, ao contrário, eles eram realmente opositores desta ideia. Eles queriam manter os dois programas. Espera aí, Israel para cá, gentil para lá. Os gentios podem ser salvos? Podem. Mas prioridade para Israel, e os gentios, se quiserem ser salvos, têm que guardar os costumes judaicos. Como sempre foi.
como sempre foi. Esse era o argumento desses judaizantes. Tinha até uma certa lógica. Porque eles diziam assim, gente, não foi sempre assim? Durante toda a dispensação da velha aliança, gentios foram salvos. Eles diziam, Deus quer salvar os gentios, mas o caminho da salvação deles é passando pela fronteira, circuncidando, pegando todo o calendário e a dieta, pelo menos isso, no mínimo isso. Calendário e dieta judaica. Sem isso não dá, não, sem chance. Aí chega Paulo dizendo assim, acabou, não tem mais nada disso, já era, pode comer carne de porco. Hã? Carne de porco? Nem pensar. É proibido. Paulo, pode comer. Não tem mais essas restrições. Não precisa circuncidar. Aí você imagina, né? Aqueles convertidos cristãos vindos do judaísmo, falavam, quem é esse cara? De onde é que isso surgiu? O que é esse maluco? O que ele está inventando? Ele está inventando bobagens. De onde é que ele tirou essas bobagens? Deve ser da cabeça doida dele. Porque sim, da perspectiva daquelas pessoas, parecia que Paulo era o inovador da história. E que eles é que tinham a tradição do lado deles. Sempre foi assim, por que mudou agora? Mas olha o que Paulo diz aqui. Ele diz, mudou. Porque era para ser assim, desde o começo. O Senhor designou que fosse assim. Apenas não podia ser antes. Não podia ser antes porque enquanto Jesus não morresse na cruz para pagar os pecados, enquanto Ele não ressuscitasse, enquanto Ele não subisse aos céus, Ele não podia despojar os principados e potestades. E quem eram esses caras? Principados e potestades? Os chefões, os demônios chefões das nações. Enquanto eles não fossem derrubados da autoridade que eles tinham, as fronteiras, e aqui fronteiras, entenda, as ordenanças, a circuncisão, a dieta, o calendário, eram importantes. Elas seguravam essa sujeira toda lá para fora e mantinham a santidade do pacto dentro da nação de Israel. Mas era provisório, necessário, porém provisório. Quando finalmente Jesus foi lá e morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, todos esses poderes caíram, junto com as fronteiras. Por isso ele ressuscitou e disse, gente, quem manda agora sou eu, nos céus e em toda a terra. Não tem mais fronteiras. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho para todas as nações, todas. É crer e ser batizado, é só isso. Quem crer e for batizado, será salvo. E os gentios vieram. E a igreja de Antioquia ficou cheia de gentios, com alguns judeus também. E fizeram o tal almoço. E Pedro estava lá, e Paulo também. E todo mundo almoçando de boa. De repente, chegaram esses que diziam que ainda não podia fazer isso. E Pedro, naquela hora, o que aconteceu? Vocês se lembram da história? Pedro balançou. Aliás, Pedro balança mesmo, né? Ele sempre balança. Por isso ele tinha esse nome aí, cana. Cefas. Significa cana. Cana é aquela plantinha que... Por isso Cristo disse, ô cana, eu quero que você seja Pedro, não cana. Pedro é pedra.
Cristo mudou o nome de Pedro para isso. Mas a velha cana voltou. E naquele momento ele pula do barco. E sai com medo dos judaizantes. O que vão pensar de mim? Né? Será que não vão mais me considerar o principal apóstolo? Sei lá o que ele pensou, mas o apóstolo Paulo disse assim: Pedro, está indo aonde, Pedro? Pedro saindo quietinho. Pedro, está indo aonde, meu irmão? Ah, no banheiro. Na verdade, ele estava saindo da comunhão. Aí Paulo disse: mas que hipocrisia é essa, Pedro? É isso que Paulo fala. Mas que hipocrisia é essa, meu irmão? Você vai voltar a obedecer aos costumes judaicos, então? Coisas que você não faz, ó. Você vai repudiar todo o entendimento que nós tivemos até agora? Que o homem não é justificado pelas obras da lei. Que a salvação é pela graça. Que não sou mais eu quem vive, né? Aquela ideia, Cristo agora é quem vive em nós. E ao que tudo indica, meus irmãos, Pedro recebeu bem, aceitou ser corrigido, entendeu que Paulo estava certo, e que ele tinha sim agido de maneira afoita. Mas por que Paulo ficou bravo com Pedro? Porque quando Pedro começa a se afastar, ele está reconstruindo o muro entre os povos. Quando Pedro começa a dizer, vai ver que ainda precisa guardar esses costumes aí. Tijolinhos subindo para separar gentios e judeus. E o que Paulo está dizendo é, a cruz implodiu isso. No capítulo 2, nós vemos pela manhã, na cruz, Deus derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Trouxe os gentios para dentro da casa dos judeus, para que se assentem nos mesmos bancos, para que vivam juntos, como co-herdeiros, não herdeiros de segunda classe. Se os judeus eram herdeiros, os cristãos se tornaram igualmente herdeiros, no caso aqui, os gentios. Se os judeus crentes estavam no corpo, que é o corpo de Deus, o corpo de Cristo, os gentios entram nesse corpo, com os mesmos direitos e privilégios. E se os judeus crentes eram participantes da casa, os gentios entram ali, na mesma condição, no mesmo status. E vejam, quando pela manhã eu destaquei essa questão da casa, né? A igreja é uma casa, cheia de bancos. No início tinha só um grupinho sentado e vários bancos vazios. Mas Deus queria a casa cheia. Por um tempo, predominantemente a casa foi ocupada por judeus, os eleitos. Não toda a nação, nunca foi assim, mas os eleitos dentro de Israel. Por um tempo, eles foram maioria dentro desta casa. Tinha gentios? Tinha. Poucos. A rainha de Sabá, né? o rapaz lá que era o eunuco, que vinha, ou seja, Deus tinha, o próprio Cornélio, eram estrangeiros. Mas por quê? Porque se circuncidaram, porque guardavam a dieta e o calendário judaicos, porque se submetiam às legislações judaicas, podiam sentar dentro da casa. Mas lá, quase na casa do cachorro. Praticamente lá na casinha do cachorro. Está dentro da casa, mas não nos principais bancos, de jeito nenhum. E de certa forma tinha que ser assim, irmãos. Fazia parte, Jesus mesmo disse, vocês são os cachorrinhos. Ele falou isso para a mulher Ciro-fenícia. Vocês são os cachorrinhos. Vocês não estão ainda dentro da casa
para valer como filhos. Mas vão estar. Já. Ainda não. Não naquele momento. Mas pega umas migalhas aí, se é o que você está precisando. Se isso resolve o seu problema, pega as suas migalhas. Está tudo resolvido. A própria estrutura do templo, você sabe, tinha 3 compartimentos no templo de Israel. O mais famoso e conhecido, o Santo dos Santos. Ninguém entrava lá, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer a expiação pelos pecados. O átrio dos sacerdotes, esse átrio, era representativo de Israel. Eram os sacerdotes da tribo de Levi, fazendo a expiação pelas demais tribos, pelas 12 tribos de Israel. Mas havia um terceiro compartimento, externo, lá fora, chamado de átrio dos gentios. Eles podiam vir até ali. Nos interiores, nem pensar. Sem chance. Lá fora, ok. Mas ainda assim, havia essa possibilidade de vir até a casa de Deus. Só que Deus não queria que eles ficassem, e eles somos nós, entenda isso, ok? Que eles ficassem lá fora. O que diz o autor aos Hebreus? Tendo intrepidez para entrar, nós vamos aonde nem os judeus iam. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, aquele véu que cortou no meio, que rasgou, e que separava os 2 átrios, o santo lugar do Santo dos Santos, isto é, pela sua carne, podemos entrar e podemos sentar lá dentro, com todos os santos, reunidos com todos os santos dentro do lugar mais santo possível. Isso é inimaginável. É a nova aliança que conquista isso pelo sangue de Cristo. Então, quando Pedro disse, melhor eu me afastar, Paulo disse, isso é destruir a cruz de Cristo. Tudo aquilo pelo que Cristo fez é para manter os 2 povos juntos dentro da casa. A casa é a casa de Deus. Aquela que tem muitas moradas, Jesus disse. Então vejam, meus irmãos, alguns hoje em dia falam assim, quando pensam na relação entre igreja e Israel. E são as 2 posições equivocadas, são as mais comuns. Para muitos, na verdade Deus só tem Israel. Israel é o que Deus gosta. É o povo dele. E Israel eles pensam, nação. Por isso eles ficam aí torcendo por Israel nas guerras, e o tempo todo falando de Israel, que Israel, que Israel. O que é a igreja? A igreja para esse pessoal é um interlúdio, é um parênteses. Inclusive muitos desses teólogos usaram essa palavra para descrever a igreja no passado. A igreja é um parênteses. Sabe, você está escrevendo uma frase, aí você dá uma paradinha, abre um parênteses, escreve alguma coisa no meio, fecha o parênteses e continua a escrever a frase lá atrás. Essa é a ideia. A igreja, ou seja, Deus está escrevendo uma história com Israel, mas daí aconteceu um problema. Aí ele abriu um parênteses, começou a falar da igreja. Quando ele terminar, ele fecha o parênteses e volta a falar de Israel. Esses teólogos, eles têm essa crença de que vai chegar um dia no futuro, quando o Senhor terminar de salvar os gentios, que Ele vai se voltar para Israel como nação, e que vai restaurar a nação de Israel outra vez. E dessa maneira Ele vai
supostamente, nessa visão, cumprir as promessas que ele fez lá no passado para o povo da velha aliança. Qual o problema desta visão? É porque então, em algum momento, Deus vai anular outra vez a cruz de Cristo. Em algum momento, Deus vai separar outra vez os povos. E vai dizer, não, peraí, vamos voltar a reconstruir a muralha. Eles afirmam isso, vai haver sacrifício de novo, vai haver costumes de novo, as observâncias. Quer dizer, Deus vai reerguer o muro que Ele mesmo destruiu e que custou caro destruir. Custou o sangue do seu próprio Filho. A igreja não é um parênteses na história de Deus. Paulo fala aqui que a igreja é o propósito de Deus. É o eterno propósito de Deus, no verso 11. Segundo o seu eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor. Não é nem uma inovação, não é nem um interlúdio, é o propósito. Então essa visão, no meu entendimento, de que Deus trabalha por compartimentos, né? Ela está equivocada. Mas também tem uma visão equivocada, que é bem comum entre os crentes reformados, que diz mais ou menos assim: Israel acabou totalmente. E agora a igreja substitui Israel. A igreja foi colocada no lugar. Então agora, quem é o Israel? É a igreja. A igreja é o Israel. Por que eu acho também essa posição equivocada? Porque o Novo Testamento nenhuma vez assim explicitamente diz isso. A igreja agora é o Israel. Às vezes sim, a igreja é chamada de Israel, com os títulos, com os termos, porque sim, as bênçãos, as promessas de Deus feitas a Israel estão sendo cumpridas na igreja, mas não tem substituição. Até porque substituição também implicaria em falha. Não deu certo aqui, vou pegar aqui. Isso não é uma coisa boa. Pensar que o plano de Deus falhou. Pensar que Deus mudou de alguma maneira. É melhor falar em complementação, progressividade, o progresso da revelação. Então, é simples, é a metáfora da casa. A casa de Deus vem sendo construída com filhos. Ele tem colocado seus filhos dentro desta casa há muito tempo. O primeiro foi Adão, Eva, Abel, Sete. Todos filhos, todos moradores desta casa. Israel nem existia ainda como nação. E só veio a existir como nação milênios depois. Quando Deus colocou a casa dele, nesse sentido, lá no meio de Israel. Para que ali ele pudesse salvar os eleitos dentro da nação de Israel. Então observem que esse momento em que tem o templo plantado dentro de Jerusalém, é mesmo muito emblemático, a casa está ali. E quem está ocupando os principais bancos, nesse momento, são os judeus. Mas tem muito banco vazio. Que Deus está preparando para trazer os gentios para esta mesma casa. Quando Ele começou a trazer esses gentios para essa mesma casa, alguns dos judeus falaram: se é para sentar do lado desses caras, eu não fico. E caíram fora. O que Pedro começou a fazer naquele dia. E Paulo disse: para aí, Pedro, volta. Você não, né, cara? A indignação de Paulo foi tão forte que ele disse: até o Barnabé. Eu podia esperar isso de qualquer um, mas de você, Barnabé, isso eu não podia esperar. Parece que Paulo está realmente com o coração dolorido, porque Barnabé foi o mentor de Paulo. Barnabé foi o mentor de Paulo, foi quem foi lá e chamou Paulo, foi quem junto com Paulo fez a primeira viagem missionária, ou seja, o grande mestre e companheiro de Paulo. E que acreditava exatamente como Paulo acreditava. Mas na hora ali da pressão, quando Pedro pulou fora, o Barnabé foi saindo para o lado de Pedro e Paulo disse: até tu, Barnabé. Aí já é demais. Ele se desesperou
por causa disso. Ele fala, vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo? Vocês estão separando o que Deus uniu. Deus não tem plano A e plano B. A igreja não é um parênteses e nem substitui Israel. Ela é simplesmente a plenitude da casa. Não foi metáfora da casa que Paulo usou no final do capítulo 2? Pela manhã não tive tempo de abordar esse aspecto, mas vejam o verso 19, ele fala assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, é uma casa, é um edifício, é uma construção que o Senhor está fazendo. E esse edifício cresce para ser o santuário. A palavra santuário aqui é o termo usado para designar o templo, o naós, o templo de Israel. Aquele templo não existe mais, virou pó. Mas o templo está aqui. A verdadeira casa continua crescendo paredes. O fundamento já está lançado. A pedra angular está lá. E agora tem tijolos, e mais tijolos, e mais tijolos. Esses tijolos são de judeus e gentios. Será que Deus ainda vai trazer mais gentios para a casa? Com certeza. E quanto a judeus? Será que em algum momento Ele vai dizer, gente, vocês deixaram a minha casa vazia, abandonaram os seus bancos, voltem? Talvez. Deus pode todas as coisas. Eu costumo dizer assim, os bancos dos judeus estão lá, disponíveis dentro da casa. Porque as promessas de Deus são irrevogáveis. Deus mesmo fala, eu prometi que tem lugar para vocês. Então, se eles se arrependerem, Paulo diz, e crerem, podem reocupar seus postos, seus lugares dentro da casa. Mas para isso tem que abandonar a arrogância de pensar que são os únicos. Tem que abandonar a arrogância de pensar que são melhores, que são superiores aos outros. E tem que aceitar que o Senhor aceitou dentro da sua casa judeus e gentios no mesmo nível. Ninguém maior do que ninguém. Para ser tudo isso daqui, coparticipante, co-herdeiro, co-corpo, membro do mesmo corpo. Na mesma casa. Esse é o santuário que está sendo edificado. Ah, Deus vai reconstruir o templo no fim dos tempos. Sim, já está fazendo isso agora. Tijolos estão subindo todos os dias. Quando gentios e judeus se convertem ao Evangelho. E não há salvação fora disso. E isso aqui Paulo diz que é o grande mistério escatológico. Do qual, diz o verso 7, voltando ao capítulo 3, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Olha, por essas palavras já fica claro que não foi pela mente humana. Que ele não construiu esse arrazoado, esse entendimento pela mera lógica. Mas recebeu diretamente de Deus, pelo poder de Deus que revelou isso. E agora ele diz claramente, não é por algum merecimento meu, a mim, verso 8, o menor de todos os santos. Sabe o que significa Paulo? O nome Paulo? Dizem que significa pequeno. A mim o pequeno, o Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação, outra vez a economia aí, né? A economia do mistério
desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, e aqui Paulo avança para um segundo aspecto. Eu não preciso me deter muito nisso, porque eu já falei tanto sobre isso em outras pregações, aqui em outros sermões, sobre aquele momento em que Jesus despojou os principados e potestades. E que isso foi na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. E que isso foi crucial para que as fronteiras das nações caíssem e para que o livre curso do Evangelho se estabelecesse em todas as nações. Você viu o que ele está falando agora aqui? Ele está dizendo, a igreja não prega só para os homens. Como assim? Veja, primordialmente, prioritariamente, a igreja tem que pregar para os homens, né? Ela prega o Evangelho para salvar os homens. Mas por que ela está pregando também para os principados e potestades nos lugares celestiais? Para que pela igreja, outra vez, olha aí, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, e qual é essa multiforme sabedoria de Deus? É o mistério revelado. Judeu e gentil sentadinho no mesmo banco, louvando o mesmo Deus com os mesmos privilégios e responsabilidades. Essa é a multiforme sabedoria de Deus, ela tem que se tornar conhecida, Paulo diz, agora, não só dos homens, isso é óbvio, os homens pregam o Evangelho para todos os homens, mas até para os principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe quando o cara perdeu e não entendeu a derrota ainda? E então você tem que explicar para ele, olha, você perdeu o jogo por causa disso, olha, você quebrou a regra. Acontece que você foi punido, olha esse cartão vermelho aqui. Os principados e potestades, eles foram pegos de surpresa pela vitória de Cristo na cruz. Quando Cristo venceu lá na cruz do Calvário, porque Ele venceu da forma mais inusitada. Ele venceu perdendo. Quem é que vence perdendo? Só Cristo. Às vezes também tem os times aí que eles perdem na segunda partida e vencem porque tinha mais gols na primeira, mas esse não foi o caso. Cristo realmente foi morto. Então Ele realmente perdeu. Mas não. Na verdade, Ele venceu morrendo. E a sua morte despojou os principados e potestades. Está lá em Colossenses 2,15. Pela cruz, Jesus despojou principados e potestades. Então, eles se viram despojados. De repente, eles não tinham mais o poder de enganar as nações, de manter as nações nas trevas do pecado e da morte. De repente, esses príncipes, esses demônios, esses dominadores do mundo tenebroso, que estavam por todas as nações do mundo, começaram a ver os evangelistas vindo, e eles nada podiam fazer para detê-los, para impedi-los. Como assim eles na nossa terra? Como assim eles pregando isso que só pode falar lá em Israel? Só lá. Lá onde tem um templo. Lá onde tem uma aliança. Lá onde tem instrumentos. Aqui não tem isso. De repente Paulo chega lá em Éfeso. E está lá a grande princesa. Grande a Diana dos Efésios. Estão lá esses falsos deuses. Mas que a Bíblia diz que são demônios na verdade. E que escravizavam os homens, e que os mantinham na cegueira, na incredulidade, aliás, no desconhecimento. Nem sequer o conhecimento da verdade havia nesses lugares. E de repente chegou o apóstolo Paulo lá pregando para todo mundo, indo em Atenas, indo no Areópago de Atenas, e dizendo, Jesus Cristo ressuscitou. E é a salvação. E no nome dele existe perdão dos pecados para todos que se arrependem. Quem se arrepende aqui? 4, 5 se arrependeram. Como assim? Isso não era permitido, isso nunca aconteceu. E os principados e potestades estavam sem entender nada. O apóstolo Paulo diz, então a igreja também faz isso.
através dela. E o que quer dizer através dela? Através da sua pregação no mundo, através do seu avanço em toda a terra, ela está pregando não só para os homens, mas até para esses caras aí. E dizendo, em outras palavras, entenderam agora porque perderam? Entenderam agora porque vocês foram despojados? Você sabe, quando tem aquele texto que fala que Jesus foi ao abismo de trevas e pregou a espíritos em prisão, não confunda pensando que ele foi lá para dizer, eu vim oferecer salvação para vocês. Óbvio que não. Não há salvação para anjos caídos. Então por que ele foi lá? Para dizer, perderam? E sabe por que perderam? Por causa disso. Porque o Senhor quer que a justiça dele manifestada no Evangelho se torne conhecida de todos que estão no céu, que estão na terra, ou que estão debaixo da terra. Porque o Senhor quer que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Essa é a grandeza do mistério do Evangelho que Paulo disse aqui. Fui eu. Euzinho. O menorzinho de todos. Mas fui eu. Deus falou para mim. Cristo falou para mim isso. E eu estou falando para vocês. Acreditem. Isso não é invenção. Isso é fato. É uma revelação nova. Mas não é um assunto totalmente novo. Porque o que ele diz esse na verdade é o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, verso 11, nosso Senhor. A igreja não é um parêntese e também não substitui ninguém. Ela é a plenitude do propósito de Deus. É através dela que Deus enche a casa. E há espaço para mais gente, tanto de judeus quanto de gentios. Verso 12, pelo qual, o nosso Senhor, olha aí, temos ousadia e confiança, parece o Hebreus falando, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos. Então o gentil, ele está dizendo aqui, não fica acanhado, entra na casa. Não é na casinha do cachorro, é na mesa, como filho. Sente à volta da mesa como filho, mediante a fé nele. Portanto, Paulo fala para os Efésios, por isso eu falei para vocês, não fiquem chateados porque eu estou preso. Veja como ele retoma o assunto. Portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós. Porque eu fui separado para isso. Eu fui chamado para isso. Eu fui escolhido para isso. E nisso está a glória de vocês. Gloriem-se. Alegrem-se comigo nas minhas tribulações, porque elas fazem parte do propósito de Deus para a minha vida, para a vida de vocês, e para que o Evangelho, esse revelado plenamente agora, cumpra seu papel na terra e até nos céus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê compreensão disso. O que nós podemos tirar aqui num aspecto final, né? Vejam, o que é de mais importante aqui? Nós temos uma missão. Continuar a pregar aos gentios, continuar a pregar aos judeus. A gente quase não prega para judeu. Aliás, boa parte da igreja brasileira e americana acha que nem precisa, porque eles vão ser salvos automaticamente. Que doideira é essa? Que bobagem é essa? Todos precisam do Evangelho e sem o Evangelho não tem salvação para ninguém. Mas um último aspecto aqui que eu gostaria de enfatizar. Vejam o que Deus mais quer, né? O que Deus mais quer são os seus filhos juntos. São os seus filhos unidos. Todo esse esforço de Deus é para, gente, vamos almoçar juntos. Isso não é um convite para o almoço que vai ter daqui uns dias apenas. A ideia é que comunhão é essencial. Aí cada um de nós tem que pensar assim, olha, se Deus fez tanto esforço para me colocar nesse banco, será que eu estou valorizando isso?
Será que eu estou dando a devida importância ao lugar que o Senhor me colocou? Tanta gente, irmãos, frequenta a igreja só quando dá. E não perde a oportunidade para pular fora quando tiver qualquer outro compromisso. Parece que a igreja para muitas pessoas é assim, a 19ª opção. Se todas as demais coisas não derem certo, eu vou para a igreja. Como é que o pai vê isso? Se você é um pai, se você é uma mãe, e todo domingo você faz o almoço para reunir os seus filhos, e um diz, mas hoje tinha um jogo de futebol, eu precisei ir lá assistir. O outro fala, mas hoje eu estava cansado, acordei muito tarde, mamãe, então eu não fui lá na sua casa hoje, tá? Mas me perdoe. O outro diz, sei lá, mãe, eu não estava afim. Você percebe? Qual é o sentimento do pai? Qual é o sentimento da mãe que quer seus filhos ali? E que fez tanto, não fez só um almoço. Não passou só o dia todo preparando a comida. O nosso Deus preparou tudo para ter o seu povo com Ele. E aí os seus filhos falam, mas hoje não dá. Agora tem coisa mais importante para fazer. Isso não é uma desfeita? Uma desfeita para com aquele Pai, para com aquele Deus que tanto fez por nós? O Senhor quer todo mundo dentro da casa, pelo maior tempo possível. E a casa, claro, não são essas paredes, não são esses bancos, mas é o seu povo reunido. A igreja precisa aprender a gostar mais de estar reunida, porque o Senhor ama isso. É ali onde os seus irmãos vivem em união que o Senhor ordena a sua bênção. Todas essas bênçãos que a carta aos Efésios tem nos explicado, vem para o seu povo que se reúne. Vamos orar?